Quem não é moeda de troca, mas está saindo do Corinthians é o Renato Augusto. E a informação sobre a proximidade do acerto dele com o Fluminense, que já tem outros jogadores experientes, com os quais o Fernando Diniz se deu muito bem, dá a dimensão de que ele pode também fazer o mesmo caminho, como Felipe Melo, Marcelo, entre outros. O que você tem de informação sobre o Renato, PVC? Não está assinado, mas está encaminhado. É questão de tempo anunciar o Renato Augusto no Fluminense. O contrato deve ser de 2 anos, como o GE publicou, e o Renato teve 2 reuniões e gostou muito do que ele ouviu. O Renato Augusto entende que ele foi tratado com muito profissionalismo pela gestão do Duílio Monteiro Alves e do Alessandro. O Duílio chamou para conversar e disse, olha, o plano é não renovar com você. Ele ficou chateado, porém é a vida, vamos embora para o jogo. É uma situação curiosíssima essa, Razão, porque é uma dualidade que parece que assim, parece que tudo na vida é matemática e não é. O Corinthians, o Augusto Melo disse ontem no programa do Neto, que precisa rejuvenescer o time. Em tese, eu concordo inteiramente com ele. O curioso é que o Corinthians tem um time com 6, 7 titulares acima de 30 anos e não aconteceu nada com o Corinthians. E o Fluminense é o primeiro campeão da Libertadores com 7 titulares acima de 33. É claro que o Fluminense é a exceção que confirma a regra e que, em teoria, o melhor caminho para o Corinthians é rejuvenescer o time. Estou de pleno acordo com isso. Rejuvenescer o time não significa necessariamente abrir mão do Renato Augusto. Eu não abriria mão do Renato Augusto. Eu tentaria renovar com o Renato Augusto por 1 ano, ou por 2 anos ganhando menos, ou por um contrato de produtividade que não foi oferecido para ele, porque desde o início a diretoria falou que ofereceria um contrato de produtividade e os agentes do Renato Augusto disseram que nunca foram procurados para isso. São curiosíssimos os números do Renato Augusto nesse ano, que não são bons, mas assim, com o Renato Augusto, o Corinthians jogou 35 vezes como titular, Renato como titular, 18 vitórias, 12 empates e 5 derrotas. O Renato Augusto jogou 45 das 73 partidas do Corinthians, mas só 35 como titular. 18 vitórias, 12 empates e 5 derrotas. Sem o Renato, são 10 vitórias, aí tudo, 10 vitórias, 12 empates e 18 derrotas. O Renato Augusto não jogou bem esse ano. Não jogou bem, mas ninguém jogou bem no Corinthians. A minha impressão é que o Fluminense vai conseguir fazer um jogo de hora joga Renato Augusto, hora joga Ganso. Não é uma operação barata, mas é uma operação boa. Acho boa. O tempo pode me desmentir. E eu, no lugar na direção do Corinthians, faria um novo time preservando o Renato Augusto. Até eu ter um time que funcione. Porque o time hoje não funciona. Aí você abre mão de Gil, Juliano e Renato Augusto de todos. Acho o Renato Augusto o mais talentoso. Eu manteria o Renato Augusto. Não é opção do Corinthians. O Fluminense está encaminhado com o Renato Augusto. Frase que eu ouvi e que eu ponho na minha boca. É questão de tempo anunciar o Renato Augusto no Fluminense. O PVC opina sobre isso, né? Que ele acha que o Fluminense está acertando nessa negociação e o Corinthians sai perdendo. Eu também acho que o Fluminense acerte muito nessa contratação, Samir. É caro. É caro. Sim. Você vai ter que administrar de alguma forma isso na tua folha salarial. Você falava sobre a questão de monitorar, né, Samir? Desde novembro o Fluminense está de olho nessa história, não é isso? Isso, eu trouxe essa informação na época, né? Aliás, houve também lá as pessoas no Twitter, monitorar na informação, sempre tem os donos, né, da verdade, né? Enfim, tá aí agora o Renato Augusto bastante encaminhado com o Fluminense. Eu trouxe na época essa informação e tinha alguns detalhes que o Renato Augusto ele queria muito trabalhar com o Fernando Diniz. E aí casou com pouco interesse também do Mano, viu? No Corinthians, o Corinthians não tinha muito interesse em permanecer com o Renato Augusto. Eu vou dar uma opinião agora, não é uma informação, né? Sabendo separar as coisas. Quando se faz... Aliás, tem a informação, né? Mas eu já dando a opinião junto. Quando se faz a proposta que eu trouxe de que o Corinthians iria fazer uma proposta de contrato de produtividade, eu acho que o Corinthians já estava mostrando para o Renato que não queria contar com ele. Porque o Renato não é um jogador ainda, né, talvez, né, para se aceitar um contrato de produtividade. Estava na cara que o Renato Augusto não aceitaria isso, tá?
E na reunião entre Mano Menezes e diretoria, a diretoria, né, passou o desejo de fazer uma reformulação total mesmo, que incluía o Renato Augusto, aí era Renato Augusto, era o Juliano, era o Gil, enfim, o Fábio Santos já havia encerrado a carreira, e porque era uma cobrança forte, né, da torcida corintiana. Aliás, o Juliano, o Mano queria continuar com o Juliano, porque entende que ele evoluiu, um jogador que pisa na área e que é um jogador muito bom de grupo. O Mano tentou convencer ainda a diretoria corintiana, a nova diretoria, que o Juliano seria muito bom para o grupo. E mesmo assim a diretoria entendeu que não seria uma boa por conta dos valores. E o que até uma fonte me disse isso, o que pesou em relação ao Juliano foram os valores. No caso do Renato Augusto, aí não teve realmente nenhuma alternativa para ele permanecer, porque a diretoria já não tinha muita vontade que ele permanecesse. Claro que nunca ia falar isso publicamente. Se perguntasse isso para Augusto Melo numa entrevista, ele jamais falaria isso, jamais vai falar. Até acho que se perguntarem hoje, ele não fala. Mas eles não queriam o Renato Augusto. E o Mano, uma fonte me disse o seguinte, o Mano não fez questão também. Quando a diretoria passou, não queremos o Renato Augusto, ele não fez questão. E por isso que o Renato Augusto está negociando aí, com negociações avançadas com o Fluminense, que já estava monitorando ele quando a gente trouxe a informação lá atrás, e casou tudo isso, né, Razan? A falta de interesse do Corinthians e do Mano, e o interesse do Renato em trabalhar com o Diniz e o interesse do Fluminense. Eu quero ouvir o PVC e o Rodrigo e o Hernan também sobre o tema. Só antes, vamos dar um salto na nossa pauta para depois a gente retomar aqui, porque eu preciso liberar o André Hernan, mas antes disso, eu sei que ele tem informações sobre o mercado da bola do São Paulo. André Hernan, nos atualize, por favor, das informações que você tem. Fazer aquela última aqui de São Paulo. Primeiro que o Emanuel Martínez do América Mineiro, o São Paulo já encerrou as conversas, né? Esfriou as conversas porque não teve um valor, a questão dos valores que o São Paulo chegaria a um acordo. Então, o São Paulo já está no mercado atrás de um outro segundo volante. O São Paulo vai contratar, já contratou o Luiz Gustavo e vai contratar um segundo volante. A ideia para essa janela são 2 volantes, um primeiro e um segundo. Sem o Emanuel Martínez na jogada, o São Paulo já está de olho em outros nomes ali que já tinha mapeado. O Natan é o que está de saída, já tem um acordo verbal do Natan com o Red Bull Bragantino. O que falta é o Bragantino se acertar com o São Paulo. E aí a pendência o São Paulo vai pegar uma grana pela transferência e vai ficar mais com porcentagem do atleta, né, para uma venda futura. Então, assim, o São Paulo está discutindo essa porcentagem e o que vai receber, e se vai receber parcelado do Red Bull Bragantino. Mas salário, tempo de contrato, o Red Bull e o Natan já se acertaram. Na questão da renovação de contrato do Lucas, tudo muito bem encaminhado no sentido assim de avanço das conversas. Existe o Monterrey, que ligou de novo com aquelas cifras milionárias querendo contratar o Lucas, mas o Lucas não tem desejo de ir para o México. MLS, um outro clube, o Los Angeles também voltou a ligar, mas nada muito assim, tem uma proposta aqui, vem para cá, ainda não está nesse patamar a conversa. E, inclusive, o mercado, esse detalhe é interessante, porque o mercado da MLS já vê e já tem a informação de que o Lucas está renovando com o São Paulo. Então, não há uma empolgação dos times dos Estados Unidos, da MLS, para contratar o Lucas. O que existe? Uma conversa de 2 times médios para pequenos da Inglaterra, que também sondaram a situação do Lucas, mas nada que tenha um poderio financeiro que faça o Lucas falar, olha, é um projeto bom, é um projeto financeiro muito bom, voltar para a Inglaterra e tudo mais, porque o Lucas está muito adaptado ao Brasil, né? A família está muito feliz aqui. Então, tudo caminha para uma renovação de contrato com o São Paulo, um contrato de 3 anos, questão financeira sendo discutida, e essas outras propostas que estão chegando, ou ligações e tudo mais, nada que assuste o São Paulo nesse momento. Então, a direção do São Paulo fala em otimismo, o Lucas, que está lá em Porto de Galinhas com a esposa e com alguns moleques da base, lá o Thales Costa, por exemplo, está junto nesse bonde aí das férias. O Lucas está muito feliz no Brasil, está muito empolgado com o São Paulo, então há otimismo dos 2 lados. Acho que isso até antes do Natal vai ser resolvido, ou pelo menos a ideia é essa. E a última da última, Pablo Maia, alguma coisa, Hernan? Pablo Maia, assim, a ideia é que o São Paulo sabe que vai ter proposta por ele na Europa,
Mas a ideia é, se houver uma proposta, e aí é futebol inglês, pode acontecer, ainda não consigo cravar, mas a tendência é uma proposta do futebol inglês agora pelo Pablo Maia, e aí você libera o jogador no meio do ano. Então, assim, o time compraria agora e levaria ele no início da temporada europeia, meio do ano no Brasil, do calendário brasileiro, melhor dizendo, agora em 2024. É aquela coisa da entrega a prazo, então, no caso do Pablo Maia, para frente. Hernan, obrigado pela tua participação, viu? 25, né? Perdão, não foi o Beraldo, né? O Beraldo chegou 18, não foi isso? O Beraldo é o seguinte, não há muito interesse em quem está no dia a dia com o Beraldo, né? Quem trabalha com o Beraldo não tem interesse de fazer negócio com o Zenit. Eles enxergam que há um potencial muito grande para o futebol inglês, do Beraldo, tanto que o Liverpool chegou a sondar. A questão toda o Leicester vai fazer uma oferta de 20 para começar a conversar. E aí seria a mesma situação. Paga agora e libera o jogador já para disputar a primeira da divisão inglesa, porque o time vai subir. Ou vai agora. Essa é uma questão que está sendo discutida, mas fato é que São Paulo recusou uma oferta de 18, o Zenit prometeu vir com mais, mas aí vai ficar na mão do jogador a decisão. E a tendência é que ele decida ir para a Inglaterra e não para a Rússia. Lembra que a gente falou, Razan, que a ideia do São Paulo é não vender por menos de 25. Quer dizer, na verdade, era o dobro de 12, né? Claro que aqui tem negociação, mas o São Paulo mostrou de fato isso ao dizer que 18 pelo Beraldo, não. Está pensando em 25, 24, 25, por ali. Essa vai ser uma situação de um jogador que é muito valorizado pelo São Paulo e que no mercado vai ser dos que mais desperta atenção nesse elenco do Dorival Júnior. Hernan, obrigado pela participação com a gente. Perdão pelo estouro, amigo. Valeu. Até amanhã, amigos. Valeu. Um abraço. Grande abraço. Bom dia ao nosso André Hernan. Só para a gente retomar a pauta do Renato Augusto, para eu pegar a opinião do Rodrigo. O que você acha, Rodrigo, sobre essa saída dele do Corinthians e a chegada iminente, provavelmente, ao Fluminense? É uma boa para o Flu? É uma boa para o Corinthians a saída? Então, eu achei engraçado quando essa negociação foi confirmada, eu vi um comentário do torcedor, assim, falando, o Renato Augusto fede a Fluminense, né? Antes dele fechar, eu acho que fede no sentido de tem todas as características não é negativo, é positivo, tem todas as características desse time do Diniz. E de fato, né, o Diniz já falou várias vezes que, como o Fluminense não tem muito dinheiro, ele vai buscar jogadores bons que não estão necessariamente em alta, né? Ele tem que pegar o jogador em baixo e recuperar. É o caso do Renato Augusto, né? Não fez uma temporada brilhante pelo Corinthians. Então, eu acho que tudo se encaixa ali, né? Para esse aproveitamento aí do... Vamos ver se o Diniz consegue repetir o que ele já fez ali com o Ganso, fez com o Felipe Melo, enfim, os jogadores aí que ele... o Cano não, porque o Cano já vinha bem, né? Mas jogadores que vinham numa fase já parecendo que estavam se encaminhando para o fim da carreira e que ele achou um jeito ali de utilizá-los, né? Se ele conseguir isso, de fato, o jogador talentosíssimo, né? E aí vai ser uma nova vantagem aí para o Fluminense, né? Mas a gente precisa entender realmente como o físico do Renato Augusto vai conseguir entregar durante a temporada. Se o Corinthians não jogou tão bem assim, também não jogou bem nessa temporada, mas talvez um dos grandes jogos foi aquela vitória sobre o São Paulo, né? E o Renato Augusto foi o grande cara daquele jogo. Nossa. Foi nos momentos de brilho. Né? As duas. No Campeonato Paulista no Morumbi, o Corinthians não ganhava do São Paulo no Morumbi desde 2017, e o Renato Augusto jogou bem aquele dia, e o primeiro jogo da final, da semifinal da Copa do Brasil. Que foi o último jogo dele que ele jogou bola, né? Depois ele teve uma caída muito grande, não recuperou e não fez uma partida. Depois ele caiu de produção. Não, e até na própria goleada contra o Bahia, ele quem faz o gol também, né? Embora, enfim... Assim, ele tem pontos negativos. Ele jogou só 8 partidas completas no ano. E é ruim. Agora, o Corinthians perdeu 23 vezes no ano, só 5 com ele começando. Então tem dos dois lados. O que eu acho mais curioso disso é você pensar. E acho que a tese do Corinthians faz sentido. Só que o Fluminense é a antítese. O Corinthians precisa rejuvenescer. Então abre mão do Renato Augusto.
o Fluminense é campeão da Libertadores com 7 titulares acima de 33 anos. O Fluminense é um time mais velho do que o Corinthians. E o Fluminense vai atrás do jogador que ele acha que pontualmente vai ajudar. Acho que o Fluminense tem razão nessa. O Diniz ressaltou muito isso, né? Depois da coletiva após título da Libertadores, ele falou assim: quem apostou contra os veteranos e tal, agora tem que manter que tá certo e tal, não sei o quê. Foi a única coisa que, de fato, foi um desabafo, digamos assim, a aposta que ele fez nos veteranos e foi muito questionado, né? Principalmente sobre aquela história do lado da defesa do Fluminense, né? Quando tinha o Felipe Melo, o Marcelo, que se falava muito que ali poderia ser um caminho, às vezes, enfim, por causa da linha de 4 com jogadores mais experientes, sem contar com o Fábio, goleiro, que já tem mais de 43 anos, né? O Fábio, impressionante, completou 100 jogos na Libertadores. Samir, mais alguma? Vou te liberar. Não, só isso. Não, tem a questão do Soteldo, né? O Corinthians também tem o interesse no Soteldo, né? Aliás, seria um belo de um vestiário, né? O Soteldo, o Gabigol, enfim. E a ideia também é fazer uma proposta, ou pelo menos ver agora a situação do jogador, né? Porque não é... A gente sabe, né, Razão? Você cobriu o Santos muito tempo também. Não é fácil tirar jogador quando o presidente é o Marcelo Teixeira, né? Ele não costuma facilitar a saída de atletas, ainda mais, né, para um rival. Tudo bem que agora, né, o Santos está na Série B, um cenário totalmente diferente, questão de receita, mas o Corinthians vai tentar o Soteldo também, né? E são as tentativas do Augusto no mercado. O Renato Augusto realmente era o menor problema do Corinthians. Concordo com o PVC nisso. O Corinthians, na verdade, montou um time com muitos jogadores veteranos, né? Por isso que o Renato Augusto não rendeu. O Atlético Paranaense contratou o Fernandinho, mas não contratou mais 5, 6 veteranos. E aí você viu o Fernandinho desempenhando um bom futebol no Atlético Paranaense. Então, se você tivesse o Renato Augusto com um elenco jovem, talvez renderia. Claro que tem a questão física e os problemas de lesões que foram muitos, né, do Renato Augusto. Mas, claro que o Renato não era, né, o maior problema do Corinthians, né? É uma soma, né, de fatores, de problemas que o Corinthians acumulou aí na temporada, aliás, nos últimos 3 anos, com um elenco bastante envelhecido. E, para encerrar, só essa questão do Soteldo mesmo, né? Lembrando que são tentativas, né, do Corinthians no mercado da bola. O Augusto prometeu um time forte para brigar por títulos, né? E se ele vai conseguir, né, tá arriscado depois não contratar ninguém, mas são as tentativas que a gente vai trazendo aí a notícia para o nosso público, tanto o Gabigol, o Soteldo, enfim, o próprio Júnior Santos, né, que esse não teve proposta, tá, não teve negociação aberta, mas nas reuniões entre mano e diretoria é um nome que está na lista, né? Agora não se sabe se o Corinthians vai para cima também do Júnior Santos, lembrando que esses jogadores que saíram gera uma economia muito grande na folha do Corinthians, hein? Enfim, daria, por exemplo, muito mais do que o salário do Gabigol. Nós estamos falando de Gil, Fábio Santos também tinha salário alto, o Gil tinha salário alto porque tinha uma dívida com o Corinthians que foi diluída, né, no salário dele, então ele tinha um salário de atacante, né, se podemos assim dizer. O Juliano tinha salário alto, o Renato Augusto salário alto, o Fio Cantillo também não tinha um salário baixo, então o Corinthians já está gerando aí uma economia na folha, para tentar agora reforçar o elenco aí com alguns jogadores. O Razão, a ideia é trazer 2 nomes assim de impacto e o restante é aquela criatividade no mercado, Razão. Se eu não estou enganado, ele falou no programa do Neto em 10 ou 11 jogadores novos para serem contratados. 11 jogadores. 11 jogadores. Então o mercado da bola do Corinthians vai pegar fogo. A ideia é 2 ou 3 nomes assim, né, conhecidos, e o restante é contar aí com a habilidade do Mano Menezes para montar esse elenco do Corinthians aí para a próxima temporada, né? E aí a gente vai avançando aí nas informações, Razan. Valeu. Ao longo da semana, certamente teremos mais coisas do Corinthians, não só nessa semana, mas ao longo do mês de dezembro. Obrigado, Samir. Bom dia. Bom dia, valeu. Grande abraço ao Samir Carvalho. Rodrigo Matos, mais alguma por aí? Aliás, situação da CBF, a gente já falou semana passada, mas promete, né, pelas próximas semanas. Só para complementar aí, fica a curiosidade se o Augusto pretende pagar as dívidas do Corinthians também, né? Já que ele vai contratar tanto jogador, né? 900 milhões de reais de dívida, mais o estádio, que a gente não sabe como é que ficou. Será? Abriu coisa de caixa para
pagar salário, mas vai investir em jogador com que caixa, visto que o Corinthians não gera caixa há muito tempo, ele só fica ali num superávit um pouquinho acima, porque gasta tudo e não paga dívida nenhuma, continua a dívida ali sempre alta, né? Cai pouco, enfim, vamos ver. Agora sobre a CBF, tá para ser publicado hoje a decisão que destituiu o Edinaldo, a partir do momento que foi destituída a decisão do Tribunal de Justiça, que anulou um acordo do Ministério Público com a CBF, portanto, derrubou as condições que tinham para a Assembleia que elegeu o Edinaldo. Sempre a gente é meio complicado explicar, mas foi isso que aconteceu. E por conta disso, a eleição se torna inválida e ele é destituído, né, com uma intervenção aí do presidente do STJD. Agora precisa ter a publicação dessa decisão para saber exatamente como que vai se dar essa intervenção, essa é a primeira coisa. Que poder vai ter o interventor, porque o curioso desse caso é que teve um julgamento, eu estava lá, o Igor também, o Igor Siqueira, aqui do UOL, e como o desembargador não permitiu que a gente gravasse, nem apresentou até agora nenhuma nota taquigráfica, o que a gente tem é o que ele falou lá. Como que isso vai se transformar na decisão de fato? Ninguém sabe, porque ainda não foi publicado. Inclusive, tem coisas que ele falou lá, que a Lei Pelé foi revogada, que não condizem com o correto, digamos assim. A Lei Pelé não foi revogada. Então, precisa ver como é que ele vai escrever a decisão que destituiu o Edinaldo para a gente saber exatamente quais são as regras a partir de agora. E está previsto que saia hoje, e a partir daí a CBF vai recorrer, e aí, em algum tempo, aí a gente vai ter uma decisão da Justiça de fato, se vai ter uma eleição da CBF em janeiro. Mas precisamos ver o que eles vão colocar no papel, porque uma coisa é o que a gente viu na sessão, outra coisa é o que efetivamente está no papel e é o que vai valer da decisão de destituição do Edinaldo, que ele foi destituído de fato. Mas estou falando quais são as condições dessa destituição. A gente não sabe ainda totalmente. E se vai ter recurso, e se vai ter eleição, como é que vai se desdobrar? Recurso certamente vai ter, até o STJ, né? A discussão que tem é porque, na verdade, a CBF ganhou a ação com essa decisão. Então, como que ela vai recorrer de uma decisão que ela ganhou? Esse é um ponto que a oposição coloca. Né? É uma contradição, porque antes de ter o acordo do Ministério Público, no final era o Ministério Público contra a CBF. No final, os desembargadores deram, não, beleza, CBF, o Ministério Público não pode falar nada. Só que para a atual CBF, isso significa a destituição do presidente. Então, o Edinaldo pode entrar, ele pessoalmente, foi uma coisa que eu ouvi, pode ter outros mecanismos ali para ele recorrer ao STJ, mas a CBF em si, eu não sei se ela pode recorrer porque ela ganhou. No fim das contas, né? Então, mas vai ter um recurso, certamente vai ter um recurso. A aposta da CBF é de reversão da destituição no STJ, Superior Tribunal de Justiça. O Thiago Arantes vai entrar daqui a pouquinho com a gente para falar do Super Girona. Imagine ele sendo perguntado pelos colegas catalães, espanhóis e europeus o que está acontecendo na CBF. Ele não vai conseguir. Imagina o Carlo Ancelotti com o assessor lá tentando entender o que está acontecendo aqui. Ele tá pedindo assim, traduz essas matérias aqui para saber se o cara com quem eu conversei ainda é presidente, não é presidente. Tá com todos os telefones na cabeça agora para tentar entender e não está conseguindo chegar a informação. Tá tudo truncado pro homem. Imagina, meu Deus. Só existe uma palavra em italiano para definir essa situação na cabeça do Ancelotti. O quê? Madai. Madai é uma espécie de droga. M. Madai. F. O italiano fala desse jeito, assim, é engraçado. Madai. Imbróglio. O imbróglio não é. Eu precisaria ver a origem da palavra aqui, imbróglio. Imbróglio é uma palavra italiana que foi, na minha opinião, mal traduzida para o português, né? Porque no dicionário no Brasil está escrito imbroglio, com acento agudo no O. Então, com a palavra traduzida para português, a gente deveria falar imbróglio, porque está escrito imbróglio no dicionário. Sim. Né? Mas em italiano é imbróglio. Mas o sentido é o mesmo, né, PVC? É sentido de confusão. De então bobagem, ele já tem a palavra, ele já sabe, né? A palavra é também imbróglio, entendeu? Ele, pelo menos, nesse caso, ele não precisa de tradução. Quando ele vira ali nos nossos textos imbróglio, ele vai saber. Ih! Deu ruim. Deu ruim. Madai. É assim, PVC? Madai. Então, beleza. Eu tinha um jornalista italiano que eu conversava muito.
E ele fala, tá acontecendo no Brasil uma situação assim, assado. Ele fala, Madai. Vamos ficar de olho na leitura labial do Ancelotti quando ele aparecer por aí. Se sair a gente já sabe que deu ruim, então. Beleza, vou ficar ligado. E Rodrigo Matos e PVC estão de verde, mas não foi combinado. Não é o novo uniforme do de primeira. Estou homenageando o PVC pela semana passada. Não tem homenagem. Não odeio essa história de homenagem. Eu mundial de fazer essas coisas. Aqui a gente é jornalista. Eu só uso camisa verde na minha varanda. Tá certo. Bom, foi a primeira que eu peguei aqui na gaveta. Então, eu peguei uma outra. Eu peguei uma cinza. Só que aí eu fui fazer um omelete de manhã. E sujou. E a tampa do omelete estava torta. Eu fui prender a tampa. E ainda sem com o dedo mindinho, né? Óleo toda a minha camisa. Ainda noce. Mas isso aí... Estamos em sintonia, PVC, de qualquer jeito. Muito bom, muito bom. Rodrigo Matos, obrigado, viu? Valeu, abração, gente. Até mais. Tchau.